Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Então, aqui tá para mais uma aula do nível de IBADEP, nível básico. Agora vamos estudar o livro de Administração e Liderança, tá bom? Então, lembrando que esse vídeo é um vídeo de respostas, né, para as consultas das respostas da prova, tá bom? Então, vamos lá. A página 21, a gente tem nossa primeira questão de prova, é o segundo parágrafo, onde diz assim: o vocábulo igreja vem da palavra grega eclésia, que significa chamado para fora, né? Então, o significado etimológico da palavra grega eclésia é chamados para fora. Então, quando vocês veem a tradução escrito em igreja, a palavrinha que aparece ali no original é eclésia, ou seja, chamados para fora. Isso dá um sentido bem interessante de aplicação, porque se nós somos igrejas e a tradução da palavra igreja é chamados para fora, então a nossa obra que temos que fazer é para fora, né? É alcançar os que ainda não foram alcançados, né? É o trabalho missionário. Então, essa primeira questãozinha é a letra A, chamados para fora, né? A próxima pergunta que a gente tem de prova é a página 22, que ela significa lá, o que é ou não é a igreja, o que é ou não é a igreja. E tem vários pontozinhos. Daí nesses pontos eu vou citar qual que é a resposta, tá? Então, a questão aqui do questionário é número 4, tá? É do C ou E. O questionário está dizendo assim: a igreja é o fundamento de Cristo, o reino de Deus, um plano parentético do Pai. E a resposta correta é: a igreja não é o reino de Deus, o reino de Deus é mais amplo que a igreja. A igreja é fundamentado em Cristo e a igreja não é um plano parentético de Deus. Então a igreja não é um plano de parentes, né? Então não é uma igreja é uma coisa familiar, né? A igreja não é isso. Então a resposta dessa aqui é a letra I, tá? Seguindo, vamos à página 25. O título é A Missão da Igreja. E tem ali adoração e edificação, que estão em negrito, tá? Essa é a questãozinha 2 do questionário e é de prova, né? Então, o questionário diz: a missão tríplice, ou seja, as três pilares da missão da igreja aqui no mundo é. E aqui a resposta é as que estão em negrito: a adoração, a edificação e a evangelização. Então, são essas três missões da igreja: a adoração, edificação e evangelização. Tá? Então, essa é a questãozinha 2 do questionário. Agora, vamos seguir com a nossa plano aqui dos questionários. O próximo questão de prova que vai ter na página 61, tá? Página 61 é a questão 6 do questionário. A questão 6 do questionário diz o seguinte: antes de realizar a cerimônia de casamento, será necessário que o ministro se familiarize com. Agora vamos ver qual é a resposta. Então, tá lá na página 61, o título é Cerimônia de Casamento. O segundo parágrafo diz o seguinte: antes de realizar a cerimônia, será necessário que o ministro se familiarize com o quê? Com as leis do país onde o casamento está sendo efetuado ou realizado, tá? Então, a resposta dessa questão aí é a letra A. Beleza? A próxima aqui, vamos seguir a página 63. Página 63, o primeiro parágrafo lá é a questão 8 do questionário. A questão 8 diz o seguinte: passagens apropriadas para a ceia do Senhor. Vamos descobrir qual que são. Então vamos lá. Diz o seguinte no primeiro parágrafo: depois que o cooperador tiverem tomado suas posições, convém que sejam lidas passagens apropriadas, preferencialmente o quê? 1 Coríntios 11, 23 a 26 ou 31. Tá? Então a letra B. Nessa mesma página, onde está escrito lá o batismo em águas, o primeiro parágrafo é a questão 10 do questionário do seu E e diz o seguinte: o batismo em águas por imersão deve ser realizado no
batistério da igreja, ou em uma lagoa ou praia, ou rio, tá? Então aqui ele está dizendo que ele trocou a palavrinha imersão por aspersão. Então a imersão é quando submerge a pessoa totalmente debaixo da água, e a aspersão é quando ela vai aspergindo na pessoa. Então o batismo bíblico é o batismo por imersão, tá? O batismo que você afunda a pessoa, não por aspersão, tá bom? Então é letra E, B errado. Vamos seguir. Página 73, a gente tem mais uma questãozinha. A gente tem mais uma questão de prova, página 73. Ela diz o seguinte, ela é a questão 1 do questionário. A questão 1 do questionário diz o seguinte: conjunto de princípios, normas e funções destinada a ordenar, dirigir e controlar, tá? Então, primeiro parágrafo. A administração é o conjunto de princípios, normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar, né? O que na administração a gente chama de PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, né? De Peter Drucker. Então, essas daí são as regras basilares de que um administrador ou quem estuda a área da administração, ele perpetua e caminha, tá bom? Então, a resposta da letra 1 é a C, é a D, tá? A administração. Página 74, segundo parágrafo lá, a questãozinha 2 do questionário é de prova. A questão 2 diz o seguinte: é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder. Então, o segundo parágrafo diz o seguinte: a administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve. Então, é a administração eclesiástica. A administração geral estuda administrar empresas, ONGs, organizações de maneira geral, e a administração eclesiástica faz isso, mas no sentido mais restrito da área da igreja, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Nessa parte eram só essas duas de provas aqui. Então, seguimos em frente. A próxima questão que a gente vai ter de prova, ela vai estar na página 108. Ela é a questãozinha, ela é a questão 2 do questionário. A questão 2 do questionário diz o seguinte: para se aperfeiçoar o líder, não deve. Então, atentem-se à palavra não, tá? Então, não deve o quê? O númerozinho 1 está escrito lá, aperfeiçoando líderes. O número 1 é a resposta. A vida e palavras do líder, o propósito deve ser servir e não ser servido, né? Então, ter o propósito de ser servido e não de servir. Então, é a questão C, tá? 2, a resposta é a C. A próxima que a gente tem de prova está lá na página 111. A página 111 é a letra 5 do questionário, é o C ou E. É o terceiro parágrafo. Está escrito assim: além da influência natural, o líder precisa exercer o discipulado, tá? Então, a resposta da 5 é a C, correta, tá? Correta. Então, vamos seguir em frente. Então, a página 114, a gente tem mais outra questão de prova, que ela é a questão do questionário número 1, tá? Ela é o número 1 do questionário. Ela tá escrito o título lá, autognose e as marcas da vida, tá? Então, a questão 1 diz o seguinte: a autognose é o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo, tá? É o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo. Então, a resposta correta ali para a questão é a letra B, tá? Letra B. Então, vamos só achar ela aqui. Então, é a B, tá? A questão 1 do questionário é a letra B. Autognose, tá? Autognose é o conhecimento. Então, vamos seguir. A próxima, a questãozinha 6, perdão, tá? Essa 114 é a questão 6 do questionário.
6 do questionário, tá? Que é a autognose, né? Letra B. A próxima questão de prova que a gente vai ter tá lá na página 117. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. É o quarto parágrafo onde tem a parte em negrito. É a questão 10 do questionário e a questão 10 é do C ou E, tá? Então ela diz o seguinte: existe também outro fator que contribui para a queda, a solidão do líder, tá? Então a 10, a letra correta é a C, correto, né? Então aquela expressão está correta. Próximo a gente vai ter na página 129, primeiro parágrafo, é a letra número 1 do questionário. O número 1 diz o seguinte: é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. O que é isso? Vamos ler. Primeiro parágrafo diz o seguinte: segundo os mais renomados dicionários, liderança é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. Então, a resposta correta é a letra A, liderança, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir, que nós estamos já no final já. Página 147, a gente vai ter nossa outra questãozinha de prova, tá? Página 147, onde tem lá as palavras em negrito, em especial a palavra renúncia. É a questãozinha, deixa eu ver, 8 do questionário. A 8 do questionário diz o seguinte: é entrega irrevogável a Jesus Cristo, autonegação nos termos de Lucas e Mateus. O que é isso? Então, a questão 140, página 147, onde está escrito renúncia, diz o seguinte: renúncia, que é a entrega irrevogável a Jesus Cristo, autonegação nos termos de Lucas e de Mateus. Então, a resposta correta é a D, renúncia. A próxima questão está na página 148, o primeiro parágrafo lá, é a questão 10 do questionário. A 10 do questionário é do C ou E. Diz o seguinte: o líder cristão há de observar os dois aspectos básicos do discipulado em sua própria experiência de vida: a união com Cristo e a dedicação sem reservas. Então, a 10 do questionário, a resposta correta é a letra C, de certo, tá bom? Então, esse foi nossa aula dos questionários, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me comuniquem e estamos aí conversando pelo grupo, tá bom? Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs.